Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje, mais um dia para meditarmos nas Escrituras. Temos aí um ano de meditação na Palavra de Deus, vamos fechar a leitura de toda essa palavra que é viva, que é eficaz, que é tão edificante, que é tão essencial para a vida do crente, do novo, que é aquele que passou pelo novo nascimento, né? Para o convertido, 66 livros são mais do que uma leitura de prazer, de fruição, é uma leitura necessária. É necessário, não é assim, um dia eu vou fazer isso. Não, eu preciso começar hoje. Eu preciso ter contato com as Escrituras diariamente e é isso que nós estamos fazendo aqui. Amém? Hoje nós estamos no livro de Jó ainda, né? Esse livro de sabedoria, por isso nessa posição que ele está aqui, né, na Bíblia, antes de Salmos. Vamos meditar em 3 capítulos hoje do livro de Jó, o capítulo 19, 20 e 21, e eu creio que vai ser bênção fazer uma oração. Senhor, fala conosco. Senhor, fala através de mim, abra o meu entendimento enquanto eu estiver falando também para mais e mais revelações da parte do céu, de toda essa leitura. Abra o entendimento de todo aquele que for ver esse vídeo, Senhor, que nós possamos estar alinhados, que nós possamos compreender da Tua palavra, da verdade das Escrituras, que não seja nada humano, Senhor, de sabedoria humana, mas revela-nos, Espírito Santo, que está no Teu coração. Para o dia de hoje e para aquele que está vendo essa live, no dia que essa pessoa estiver vendo essa live, que o Senhor ensine a aplicar a Tua palavra de maneira prática, cada princípio, cada verdade aqui, Senhor, dita, que não seja de nós, mas que venha do Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus. Sejam bem-vindas, Dona Piedade, Soraya, minhas queridas companheiras de live, de luta, de aprendizado. Boa tarde, minha querida, Deus te abençoa, que prazer estar aqui com vocês. E hoje nós vamos então meditar nesses 3 capítulos, 19, 20 e 21 de Jó, amém? Esse livro de Jó é muito impactante, tem muito aprendizado. Capítulo 19, nós vamos ver que Jó vai responder para o último amigo que falou com ele, que era Bildade. E aí ele vai falar assim, olha, 10 vezes vocês já me insultaram. Então por 10 vezes Jó ouviu seus amigos criticarem ele. Ele até fala, vocês me feriram, em outra versão ele vai falar que vocês me feriram com as suas palavras. Gente, palavras ferem, né? A palavra, ela tem uma capacidade tanto de curar quanto de machucar. Então, cuidado, nós temos que ter muito cuidado com o que a gente fala. Quantas pessoas que tomam atitudes que não queriam tomar, mas porque um dia o pai falou, eu não queria mesmo que você tivesse nascido, porque um dia uma mãe falou, você é uma barrigada perdida, né? E mesmo que a pessoa não tinha o Espírito Santo, a pessoa não imaginou que aquela palavra ia causar qualquer impacto na vida adulta daquela criança, a pessoa falou que estava com raiva, mas aquela palavra, se não houver um pedido de perdão, se não houver um verdadeiro arrependimento, se Deus não trabalhar com aquela profecia lançada, quão mal uma palavra pode causar na nossa vida, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Eu tô lendo um livro assim que vai falar um pouquinho do estresse. Ele fala sobre o corpo em geral, né? Que é o Rumo aos 120 anos, e fala o tanto que o estresse afeta o corpo. E aí ele fala, não sei se eu cheguei a comentar numa live, ele fala que a palavra que sai da nossa boca pode afetar o nosso coração, pode trazer caos para o cérebro. Palavras de gratidão podem alterar as moléculas. Gente, eu vi isso, eu fiquei, quê? Um cientista pegou água e expôs a água a diferentes estímulos. Um pouco de água exposta a heavy metal, outro pouco de água exposta a oração, outro com palavras de gratidão, outro com reclamação. E ele percebeu mudança nas moléculas da água. E, gente, nós somos formados por mais de 60% de água. O nosso corpo tem água em todo lugar, em todas as células. Então, as palavras da nossa boca, elas têm uma capacidade tanto de gerar vida quanto de causar morte. E nós temos que tomar muito cuidado.
Meu marido, ele trabalha, né, com o mercado financeiro e às vezes eu pergunto pra ele como é que tá as coisas, como é que foi o dia de hoje. Aí ele fala, nossa, o dia foi muito ruim. Logo eu falo, mas então vai melhorar. O dia de amanhã então vai ser bom, sabe? E aí quando ele fala, nossa, o dia foi muito bom, eu falo, glória a Deus, graças a Deus. Mas eu sempre, eu preciso sempre falar uma palavra boa. Por quê? Porque nossas palavras são sementes. Então, cuidado com o que você fala, principalmente com outra pessoa. Principalmente com as pessoas que estão ao nosso redor, que nós mais amamos. E aí, nesse livro, ele fala sobre o estresse, sobre a respiração diafragmática, quando você tá com raiva. Você aprender a... Inspira pelo nariz, solta pela boca, dá uma volta no quarteirão, mas não fala nada na hora da raiva. Eu tô tentando aprender isso, porque crianças às vezes levam a gente nesse lugar, né? A gente tá estressado fazendo um monte de coisa, eles vêm com crítica. Hoje mesmo eu fui lavar roupa branca e coloquei sabão de barra pra dar uma melhorada lá, né? Uma empoderada no sabão líquido. E aí eu coloquei um pouquinho de sabão em barra pra ficar melhor. Só que esse sabão que eu coloquei não dissolveu. Na hora que foi colocar as roupas, a Cecília ia me ajudar colocando algumas roupas no varal. Ela falou assim, você tá muito ruim pra lavar roupa, hein? Porque criança não tem papas, né? Gente, eu tava agarrada, lavando vazia, cabeça quente, um monte de coisa acontecendo. Minha filha chega pra mim e fala, você tá muito ruim pra lavar roupa. Então o que você tem que fazer? Você não responde o que sua carne falou na hora, pensou na hora. Você entende que é uma criança, que você tem que ensinar, que ela tem que tomar muito cuidado com as palavras, porque elas podem doer, porque as críticas elas podem ser muito ofensivas, né? Mas na hora, então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Tive que pôr mais uma água lá e lavar as roupas tudo de novo por causa desse sabão. Mas tá bom. Olha o que Jó vai continuar falando. Vocês deveriam se envergonhar de me tratar tão mal. Ainda que eu tivesse pecado, seria problema meu e não de vocês. Vocês pensam que são melhores do que eu e usam a minha humilhação como prova do meu pecado. Mas é Deus que foi injusto comigo e me prendeu em sua rede. Então Jó, ele está se sentindo num mundo onde ele não consegue, ele sente a ausência da justiça de Deus. Aonde está a justiça de Deus? E aquilo mexe com ele. E sabe, quando eu tava lendo isso, Deus falou algo forte no meu coração, porque a gente sempre fala, né, que Jó era um super-homem, mas às vezes as pessoas agem assim, né, como se Jó fosse aquele super-homem que sofreu, mas que permaneceu ali, ó, pode vir que sou um ser espiritual, jamais me abalarei. Mas Jó se sentiu abandonado até por Deus. E eu vou te falar que muitas das vezes nós criticaríamos qualquer pessoa que chegasse pra nós e falasse, não, Deus me abandonou. E a gente, como você pode falar isso de Deus? Deus jamais nos abandona e tal. Mas no momento de crise, gente, no momento de dor, de extrema dor, até o nosso Senhor, quando lá ele estava pregado naquela cruz, a Bíblia diz que ele vai clamar assim, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Algumas versões vão dizer, por que me desamparaste? O Senhor me deixou aqui. É o que ele sentiu, mesmo tendo todo o conhecimento, mesmo com tudo que ele viveu, mesmo sabendo que Deus é bom, mesmo conhecendo a bondade de Deus. Por quê? Porque foi o ápice do sofrimento de Cristo pela minha vida e pela sua vida. Irmã Rosimeire, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe, viu? Espero que você esteja bem, você e toda a sua casa. Se até o nosso Senhor, no ápice do sofrimento, achou que Deus o abandonou, quem somos nós, gente, para julgar Jó? Olha o que Jó estava passando. Enquanto eu estava vendo isso, o sofrimento de Jó no capítulo 19, eu fiquei muito pensando no nosso Senhor Jesus. Como se o próprio Senhor Jesus, que sofreu, né, injustamente, porque para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, nele abundou o pecado. Então ele estava vivendo ali uma injustiça, no sentido de que ele estava se fazendo justo por nós e levando o nosso pecado. Ele não era merecedor daquelas chagas. Oi, Ivonete, bem-vinda, querida. Não vi que você tinha entrado aqui, ficou lá pra cima. A Paty também, sejam bem-vindas. Que Deus abençoe vocês, viu? Estou no capítulo 19 de Jó e pensando como que tudo que Jó passou aqui nos lembra, né?
o sofrimento de nosso Senhor na cruz. E o sofrimento de Jesus era também ali uma aparente injustiça de Deus, porque ele estava levando toda a nossa culpa. Ele não merecia. A culpa era minha. Mas ele se fez Cordeiro de Deus, ele se fez justiça, ele tomou toda a injustiça para que nós tivéssemos acesso a essa justiça, né? Isso é maravilhoso, gente. E aí, olha como que é parecido nesse sofrimento que Jó viveu, e principalmente a maneira como ele descreve esse sofrimento no capítulo 19, que ele vai falar assim, olha: Deus foi injusto comigo e me prendeu em sua rede. Clamo, socorro, mas ninguém responde. Grito em protesto, mas não há justiça. Deus fechou o meu caminho para eu não passar e cobriu de escuridão a minha estrada. Olha isso. Despojou-me de minha honra e removeu a coroa da minha cabeça. Jesus, o nosso Senhor, ele tinha um lugar de honra no céu, de glória, rodeado por anjos, adorado dia e noite. Ele, por meio dele, a Bíblia diz que por meio de Jesus todas as coisas foram criadas, porque ele é o verbo vivo de Deus que sempre existiu. Embora o corpo dele teve um início na vida de Maria, no ventre de Maria, o Senhor Jesus não nasceu de Maria, né? O Senhor, ele é, desde antes da fundação do mundo, ele é, de eternidade em eternidade, ele é Deus. A Bíblia vai falar que por meio de Jesus todas as coisas subsistem, então no céu ele já tinha toda a glória, todo o poder. Mas agora, por causa do meu pecado, do seu pecado, ele foi removido da cabeça de Jesus a sua coroa. E ele recebeu, gente, uma coroa de espinhos, de desonra. Ele foi cuspido, ele foi feito maldição, ele foi feito maldito. Ao invés de ter sido honrado na frente de todos ali, ele foi amaldiçoado. Porque a Bíblia diz que todo aquele que fosse preso no madeiro era considerado maldito. Então o Senhor fez maldição por nós. Deixa eu só pegar esse versículo que eu não falei ele direito. É um versículo tão lindo. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu quero pegar o início dele. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha a NVI, pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Olha isso, Deus tratou ele como pecador, mas ele não tinha pecado, para que através dele nós, que somos injustos e pecadores, nos tornemos justos e santos por meio de Cristo Jesus. Meu Deus! Então, assim como Jó não tinha pecado, mas foi tratado como um pecador, assim também não tinha pecado aparente, né, que merecesse tamanha luta, tamanha dificuldade como ele passou. Mas ele foi tratado como um vil pecador, como um perverso, porque Deus nos aponta também para o sofrimento de nosso Senhor Jesus. Amém? E aí, versículo 9: despojou-me de minha honra e removeu a coroa da minha cabeça. Lembrando que eu estou lendo na NVT, que pode ser um pouquinho diferente, tá? Destruiu-me por todos os lados, eu estou acabado. Sua ira arde contra mim e ele me considera o seu inimigo. Meu Deus. Olha o versículo 13. Meus irmãos se mantêm afastados, meus conhecidos se voltaram contra mim. A Bíblia diz, gente, que quando Jesus foi preso, todos os abandonaram. O abandonaram? Isso. Todos abandonaram Jesus. Ele mesmo citou a profecia que iria se cumprir, quando ele falou para os seus amigos assim: hoje todos vocês vão se escandalizar de mim. Porque a Bíblia diz, né, porque está escrito nas Escrituras: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. A Bíblia diz que naquele momento todos os seus discípulos fugiram e ele ficou sozinho. Olha como é que esse livro de Jó nos aponta para Jesus.
Ele falou assim, olha, toda a minha família, todos os meus amigos me esqueceram. Meus irmãos se mantêm afastados, meus conhecidos se voltaram contra mim. Minha família se foi, meus amigos chegaram, me esqueceram. Olha o versículo 17, o meu hálito enjoa minha esposa, meu Deus. Sou rejeitado pela própria família. Jesus viveu esse desprezo, onde os amigos mais chegados, aqueles que viveram tanto tempo de ministério com ele, 3 anos, mais de 3 anos com Jesus, e de repente, no momento que ele mais precisou, todos o abandonaram. E aí ele diz assim, aqueles que eu amo se voltaram contra mim. Fui reduzido a pele e osso, escapei da morte por um triz. E aí ele diz para os amigos, tenham misericórdia de mim, meus amigos, tenham misericórdia. Em outra versão fala assim, se compadeçam de mim, se compadeçam de mim. Ter misericórdia é sentir compaixão por alguém, é ter favor por alguém, é demonstrar bondade. Nós temos que aprender a sermos misericordiosos. A Bíblia diz, bem-aventurado aquele que é misericordioso, porque ele também vai alcançar a misericórdia. Se nós devemos ser, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, se através de Jesus nós temos essa capacidade de nos tornarmos semelhantes a Cristo, que é a imagem do Deus vivo, se o nosso objetivo, a nossa régua de medir é chegar na estatura de Cristo, precisa ter em nós o sentimento de misericórdia, porque Deus é misericordioso. Deus é extremamente misericordioso. E o que é ter misericórdia? É tratar uma pessoa com favor, com benevolência, com compaixão. É pegar a dor da pessoa e me compadecer dela, e sentir junto com ela o que ela está sentindo, apesar dela merecer ou não. E aí ele clama por misericórdia, ele diz, pois a mão de Deus me feriu. Eu acho muito lindo esse versículo que ele fala, quem dera se as minhas palavras fossem registradas. Mal sabia Jó que de fato as palavras dele estavam sendo registradas, que tudo ia um dia alcançar milhões e milhões de pessoas no decorrer de todas as gerações, até o retorno do Redentor de Jó, que vai falar mais à frente. As palavras de Jó foram sim registradas. Ele diz, quem dera se as minhas palavras fossem registradas, quem dera se fossem escritas no monumento, se fossem entalhadas com cinzel de ferro, preenchidas com chumbo, gravadas para sempre na rocha. Jó, se você soubesse que as suas palavras de fato foram sim registradas, que Deus, talvez aqui seus amigos não te alcançaram, né? Você não alcançou a misericórdia da parte deles, mas Deus, a misericórdia dele vai te alcançar, Jó. Calma, aguarda mais um pouco, Jó. E aí vem o ápice, meu Deus, talvez o versículo mais importante do livro de Jó, que é aonde ele demonstra a sua fé e confiança, a sua esperança em Deus, que é a manifestação de um Redentor. Ele vai dizer no versículo 25 do capítulo 19, quanto a mim, sei que o meu Redentor vive e que um dia por fim se levantará sobre a terra. E aqui é uma profecia messiânica que revela Cristo Jesus. Eu sei que ele vive e ele vai se levantar sobre a terra. Ele virá. E de fato, esse nosso Redentor é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Redentor, é aquele que vai nos redimir. É aquele que vai olhar pra gente com misericórdia, a misericórdia que o homem nunca jamais conseguiria olhar, mas ele olha pra nós com olhar de misericórdia. Ele, né, até postei no Instagram aqui um story de uma ovelhinha, né, que vai colocando a cabeça ali pra ser sacrificada, e daí o cordeirinho vem e fica em cima, tipo assim, sacrifique a mim, não a ele. E é isso que Jesus fez por nós. Era a nossa chance, era a nossa vez de sermos sacrificados por causa do nosso pecado. E ele falou, deixa que eu vou morrer no lugar da Lorena. Não, mas ela não merece, você não tem noção do que tem lá dentro dela. A carne dela é corrompida, ela é corrupta. Ela não pode acessar Deus porque é pecadora desde o ventre da mãe, desde que ela nasceu, ela tem uma inclinação para o pecado. E aí Jesus fala, eu sei de tudo isso, mas mesmo assim, mesmo sem ela merecer, eu quero pagar o preço da salvação dela, eu quero pagar o preço pela salvação da Patrícia.
A Patrícia pecou, não tem problema. Eu sei que ela pecou, eu sei que ela é pecadora, eu tô aqui pra isso, eu tô aqui pra pagar. Vai ser a morte dela, a morte que seria dela vai ser minha morte, a minha vida vai ser vida pra ela. Assim também pra Soraya, pra Ivonete, pra irmã Rose, pra Érica. Seja bem-vinda, Érica, Deus te abençoa. Assim também pra Dona Piedade, todas essas que estão vendo essa live depois, e todos aqueles que colocam a fé em Cristo Jesus recebem por meio da cruz vida. Ele levou sobre si, ele tomou para ele mesmo as nossas dores, para que nós não sentíssemos dor, mas por causa das nossas transgressões. Ele tomou sobre si o nosso pecado, para que nós fôssemos feitos justiça, como se nós fôssemos justos, como se nós fôssemos perfeitos diante de Deus, para ter acesso a Deus. Como, gente, não faz sentido? Que Deus é esse que toma um corpo físico e que se sacrifica por pessoas pecadoras? A Bíblia diz, talvez alguém até animaria morrer por um homem bom, por um homem justo, mas quem animaria morrer por pecadores? Mas Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu por nós apesar do nosso pecado, apesar de tudo que ele já sabia que nós cometeríamos, que nós pensaríamos, que nós falaríamos. Que amor é esse? Que amor é esse? Esse amor deveria conduzir a nossa vida. Esse amor deveria motivar as nossas ações. Esse amor deveria nos levantar da cama todos os dias pela manhã. Seria a nossa força motriz para levantar e fazer por merecer. Senhor, eu sei que eu nunca, jamais vou conseguir fazer por merecer tudo que o Senhor fez por mim, mas eu vou tentar. Esse é o objetivo do crente, é agradar a Deus, porque sabe a profundidade do seu amor. Meu Deus, glória a Deus. Nós sabemos que o nosso Redentor vive. Eu achei muito lindo que ele fala assim no versículo 26. E depois que o meu corpo tiver se decomposto, ainda assim em meu corpo verei a Deus. Vocês estão conseguindo ver a palavra ver? Eu verei a Deus. Olha o versículo 27. Eu o verei por mim mesmo. Sim, o verei com os meus próprios olhos. Meu coração muito anseia por esse dia. Glória a Deus que chega. O dia chega, gente. O dia chega, o dia vai chegar. Essa é a nossa esperança. Tanto das tribulações que nós passamos aqui na terra, aquelas que Deus já diz que vão chegar ao fim aqui, quanto da nossa fé e esperança do dia que nós vamos contemplar o nosso Senhor. 1 João 3:2 é tão lindo que está escrito lá. Deixa eu colocar aqui para nós. Eu me lembrei dessa passagem, 1 João capítulo 3, diz assim, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Não sabemos como é que nós seremos propriamente. Muita gente pergunta, como é que vai ser no tempo, né? Como é que vai ser no céu? Como é que vai ser nosso corpo? Como é que a gente vai voar? A gente vai comer? Como é que vai ser? Não sabemos ao certo. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Hoje a gente não consegue ver a Deus, mas um dia nós seremos como ele e veremos a ele como ele é. Jó falou assim, olha, depois que meu corpo estivesse decomposto, ainda assim em meu corpo verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo. Sim, eu o verei com meus próprios olhos. Meu coração muito anseia por esse dia. Presta atenção, lá em Jó 40 e 42, ele fala assim, olha, antes, quando Deus restaura todas as coisas na vida de Jó, quando Deus fala com Jó, quando Jó vive toda essa experiência de consolo de Deus, de conforto de Deus, de confronto de Deus, nós vamos ver isso, e também de restauração, né, de toda a vida dele. Olha o que ele fala. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Gente, disso depende a nossa vida. Nós poderíamos conhecer os artistas mais famosos, nós podíamos ver o quadro original Mona Lisa, nós poderíamos conhecer pessoas, celebridades, nós poderíamos ver as maiores paisagens,
Mas o que a nossa vida anseia, que a nossa alma anseia verdadeiramente, é que nós vejamos a Deus. Por quê? Porque é o anseio que Deus colocou no nosso coração desde que nos criou lá no jardim. Foi Ele que colocou a eternidade em nosso coração. A Bíblia diz o anseio pela eternidade. Então, disso depende a nossa vida, de conhecer a Deus, de vê-lo, de contemplá-lo. Jó passou por muita coisa, mas uma coisa foi fundamental. Esse sofrimento se tornou fundamental para que a experiência que ele tivesse com Deus, que antes era só de ouvir falar, se transformasse em agora os meus olhos te veem. E eu tenho certeza que se você perguntar para Jó, passaria por tudo de novo se você pudesse escolher para que hoje você tivesse a experiência que você tem com Deus? Eu tenho certeza que ele diria sim, porque eu sei que vale muito mais a pena a presença dele, a revelação de quem ele é. Olhando pelo contexto da eternidade, as nossas lutas aqui na Terra são passageiras. Você já pensou por tudo que você já passou, né? Às vezes eu penso nos meus partos. Ai, gente do céu, parto normal não é fácil. Mas sabe o que acontece, gente? Passa. Você não, sofre. Ah, é muito difícil. É, mas passa. Eu me lembro quando eu tava lá ganhando bebê, a gente pesquisa muita coisa, né? E tinha uma moça que falava assim, uma médica. Ela falava assim, gente, quer uma dica que pra mim funciona demais? A cada contração eu não penso assim, ai, mais uma que tá vindo, agora vai. Tá. Eu penso assim, menos uma. De todas as contrações que eu tenho que viver, já passou mais uma. Menos uma. Agora menos uma. E eu pensava assim. Ao invés de pensar quantas ainda virão, eu pensava, tinha que passar por uma e ela já passou. Glória a Deus, menos uma. Por que eu tô falando isso? Porque no nosso sofrimento a gente não pode focar na dor, no quão é difícil, no quão é injusto, no quão não vou aguentar. Pensa assim, ó, vai acabar. Vai passar, vai durar, e quando passar eu vou falar assim, passou, durou pouco tempo, em vista da eternidade, durou pouco tempo. Não, Lorena, foram 25 anos que Abraão esperou para ter um filho, com certeza, é muitos anos, gente, mas sabe o que aconteceu? Passou, né? Eu tô com 32, passa, o tempo passa, gente. O tempo passa, né? Então, sofrimento passa também, e ainda que nós soframos até a volta de Jesus, Paulo falou que o sofrimento dessa terra, dessa era presente, nem se compara com o peso de glória que vai se revelar. Então, que nós tiremos o foco da dor, do sofrimento. Nós somos muitas vezes mimizentos na nossa sociedade. Nós aprendemos assim, porque a gente gosta de vida boa. Nós estamos acostumados a comer o que a gente gosta, a ter as coisas de maneira fácil. Hoje em dia, com um clique, a gente compra, amanhã chega em casa. Antigamente não era assim, não é verdade? Minha mãe sempre fala, antigamente não era assim. Mãe, se você está assistindo, beijo, te amo. Dona Leni também, beijo pra senhora. Minha mãe conta das histórias e eu penso, gente, eu não vivi nem um terço disso. Eu não sei, gente, que quer ir pra um rio lavar roupa. Porque eu ponho roupa na máquina, contei pra vocês da máquina, né? Que saiu ainda com um bocado de sabão. O que eu fiz? Vocês acham que eu lavei peça por peça de novo? Tirei o grosso de umas peças que eu vi que tinha mais, botei na máquina de novo pra centrifugar de novo. Eu não sei o que é ir pra um rio, não, ó. Lavar roupa na mão, porque a nossa geração tem tudo muito fácil. Quando se depara com a dificuldade, a gente lamenta, a gente lamúria, a gente reclama. E nós temos que mudar isso, temos que ser pessoas que declaram, que profetizam, que creem. Tá difícil agora, mas vai passar. Deus tem propósito na dor. E é tão interessante porque, ao mesmo tempo que eu falo isso, eu acabei de falar que Jó pensou que Deus abandonou ele. Mas olha a frase de Jó. Deus está sendo injusto comigo, mas eu sei que o meu Redentor vive. Vocês entendem? Não é que Jó era perfeito, mas ele declarava sempre que iria vir o tempo bom. Ele declarava, não, ainda que ele me mate, esperarei nele. Não, tá difícil, mas o meu Senhor, ele há de me redimir. Ah, uma testemunha no céu pra mim, nós falamos ontem, né? Não, mas eu sei que tem uma testemunha lá no céu, mas eu sei que eu tenho um advogado. E isso, gente, é muito importante que a gente declare a palavra. Eu me lembrei do Salmo 42, quando o salmista tá assim, minha alma, por que você tá tão batida? Ele começa falando, tá muito difícil, minhas lágrimas
são meu alimento. Eu só sei chorar, minha vida tá difícil demais. Espera aí, minha alma, porque você está tão abatida. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Olha o que ele falou, gente. Meus opressores vêm contra mim, meu sofrimento tá difícil, eu só sei chorar todos os dias, minhas lágrimas são meu alimento. Alma, se controle, creia, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, o Deus meu. Deixa eu ler lá. Salmo 42. Eu esperar o meu Salvador e meu Deus. Olha só, espera em Deus, ainda louvarei meu Salvador e meu Deus. Declara para sua alma. Tem dia que você vai achar que Deus te abandonou. Jó também achou, Jesus também achou, mas declara para a sua alma. Eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que Deus não vai me abandonar. Eu sei que Ele vai me ajudar. Eu sei que Ele é bom. O amor dele não falha. Eu sei que Ele é bondoso. A misericórdia dele alcança as nuvens. Eu sei que não é por merecer, mas Jesus já levou minhas dores. Eu tô doente. Jesus já levou minhas dores. Eu sou o Deus que te sara. É o que a Bíblia diz. Tu és o meu Jeová Rafá. Declara para sua alma. Não deixa a sua alma te engolir. As pessoas têm sido engolidas pelas suas almas abatidas e deprimidas, ansiosas. Mas nós temos a ferramenta para vencer a nossa alma, para ajudar a nossa alma, para fortalecer a nossa alma, não para vencê-la, para vencer a depressão, a ansiedade, né? E isso é muito lindo, gente. Glória a Deus por isso. Então, no capítulo 20, o Zofar vai falar com Jó, e o Zofar tá muito irritado com Jó, porque ele acha que Jó é um perverso, é um orgulhoso, que não se arrepende, né? Ele diz assim: embora seu orgulho chegue até o céu e a sua cabeça toque as nuvens, eles desaparecerão para sempre. Lançados fora como o seu próprio excremento. Assim como o seu cocô é jogado no lixo, assim também o seu orgulho, sua cabeça serão assim lançados fora, vão desaparecer. Vai falar sobre os perversos, né? Como que a riqueza do perverso vai embora. Vai falar que o perverso não tem prosperidade. O perverso, por mais que ele come, ele não se sente bem. A comida azeda no seu estômago. E é uma coisa que eu até meditei. Olha que a sua riqueza não lhes trará alegria. Tem muitas pessoas, e o que Zofar está falando, embora não seja justo para encaixar na vida de Jó, toda a palavra, ela é verdade. Então, o que nós vemos nesse capítulo, que é de fato o que acontece na vida de muitos homens perversos, eles têm riqueza, mas eles não têm alegria. Eles têm isso, declara, Ivonete, não olha para essa enfermidade como algo que vai te engolir. Declara que Deus vai prover tudo que é necessário, amada. Tudo que for necessário, que seja a cura total, que seja o recurso para a cirurgia, o médico para fazer no plano, o que quer que seja, para que Deus seja glorificado através da sua vida, declara, Ele é o meu Jeová Rafá, Ele já me curou. Né? Em nome de Jesus. Como é que foi lá na ressonância? Depois você me conta, viu? Então, aqui no capítulo 20, a gente vê que o perverso, por mais que ele tenha recurso, ele não usufrui do recurso. Tem muita gente, Asaf ficava meio irritado de ver que o perverso prosperava. Mas deixa eu te falar, tem muita gente que aparentemente tem um dinheiro que traz a felicidade, que as pessoas acham que o dinheiro traz felicidade, mas eu vou falar pra vocês, viu? Tem muita gente que vive uma vida de mentira. É mentira, é maquiada, né? Assim, eu já convivi com muitas pessoas que vão falar: olha, eu trabalhei na casa daquele empresário, que terrível, que infelicidade, trabalhei na casa daquele médico. Que tristeza ali, problema que eles têm ali e tal. E a gente vê as pessoas postando fotos no Instagram e parece que a riqueza delas e os aparelhos eletrônicos que elas têm, os iates, deixa eu falar para vocês, não se enganem. Porque a riqueza do ímpio desaparecerá. E ele nem consegue usufruir dos bens. É muito gostoso quando a gente tem Jesus, e eu não tô falando que não tenha nenhum rico, extremamente rico, que seja crente, porque nós precisamos de pessoas para poder investir no reino, com recursos para investir em missões, né? Que Deus levante cada vez mais essas pessoas dispostas, né? A serem bons mordomos do seu dinheiro. Mas a gente percebe muito isso, sabe? De pessoas que não têm Jesus e que não conseguem usufruir, e aquelas que têm Jesus, o pouco que elas têm,
lhes traz tamanho prazer, tamanha alegria. Meu Deus, porque é aquela frase, né? Não é bíblico, mas é verdade. O pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus é nada. Ontem no Salmo 37 eu li isso. O que você está fazendo aqui, Joy? Dá licença que eu tô lendo a Bíblia. Capítulo 37 diz assim, Salmo 37. Ai, meu Deus, eu tinha lido em outra versão aqui, eu não sei qual é o versículo certinho. Os perversos morrerão. Ah, não, é forte o versículo, gente. Mas eu não tô achando aqui. Depois eu mando lá no grupo. Fala também sobre o perverso, sabe? Fala que ele, embora ele tenha muito... que coisa. Tá, depois eu falo. Amanhã eu falo com vocês, tá? É porque eu li na outra versão. Pois os perversos serão destruídos. Não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com seus planos maldosos. Fala que na abundância, o muito do rico não é nada. É mais ou menos isso que eu tô falando com vocês aqui, tá, gente? Deixa eu ver se eu acho aqui na internet. Eu vou colocar abundância e Salmo 37. Abundância, Salmo 37. Não vou achar assim fácil não, vou ter que ler tudo de novo. A prosperidade dos... Joy, vigia. Depois eu falo com vocês então, tá bom? Salmo 37, 16. Aleluia, obrigada, Paty. Deus te abençoa, nessa hora foge tudo, minha filha. Isso mesmo, Paty, glória a Deus. Melhor ser justo e ter pouco do que ser perverso e rico. Meu Deus, Paty, obrigada, querido. Deus te abençoa. Gente, que bênção, como é bom ter vocês. É melhor ser justo e ter pouco do que ser perverso e rico. Porque aí vai falar como que a riqueza do ímpio vai passar, como que ele não usufrui de nada disso. A Bíblia diz, e eu já falei isso aqui várias vezes, que é melhor um pão seco numa casa onde tem paz, gente. Um homem ou uma mulher, seus filhos sentados à mesa, comendo pão com manteiga, com margarina e um cafezinho. É melhor, e paz, e alegria em volta da mesa, do que uma mesa farta das melhores iguarias e um lugar onde não tem paz, onde a gente engole. Sabe quando a gente engole a comida assim? Porque você tá com raiva, você tá magoado, você tá triste, você tá infeliz, você tá com ira, tá brigando. O pouco com Deus é sempre melhor do que o muito. Ou muito é uma palavra forte, né? Sem Deus nem dá pra falar que é muito, não. E aí vai falar sobre, capítulo 20, sobre o perverso e sobre o fato dele não usufruir de sua riqueza e o fim dele, né? Que é, de fato, a morte, né? E aí no capítulo 21, Jó vai falar de novo para Zofar, ele vai responder para Zofar. Minha queixa não é contra seres humanos, versículo 4, tenho bons motivos para estar impaciente. E aí ele vai falar um pouquinho sobre o perverso também, como que parece que Deus não castiga o perverso, parece que ele vai morrer bem, enquanto o justo morre mal. Eu grifei aqui o versículo 14 que fala assim, deixa-nos em paz, não queremos saber... eles falam, né? Eles falam de Deus, olha... Passam os dias em prosperidade e descem à sepultura em paz. Essa era a visão de Jó nesse momento. No entanto, dizem a Deus, deixa-nos em paz, não queremos saber de ti. Não queremos saber de ti nem dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso que deveríamos lhe obedecer? Não, o que adianta nós orar? Acreditam que a prosperidade depende de si mesmos, mas eu quero distância desse modo de pensar. Meu Deus. Então, para poder finalizar, eu queria falar só sobre esse último versículo, porque o capítulo 21 é basicamente isso, né? O Jó, chateado por essa aparente ausência de justiça de Deus, mas ele vai falar assim, olha, as pessoas acreditam que a prosperidade depende de si mesmos. Quantas pessoas vêm aí na sua mente que acreditam que eles vão enriquecer, que eles vão ser prósperos, que eles vão ter tudo que eles querem, simplesmente pelo esforço que eles têm,
pela inteligência e capacidade que eles têm, e a nossa vida é um sopro. Que Deus tenha misericórdia de cada um desses, porque a gente sabe que prosperidade vem de Deus, que é o nosso pastor e que não deixa faltar nada. E, como Jó disse, eu quero distância desse modo de pensar, que seja assim na minha e na sua vida também, que nós queiramos distância de pensar que a prosperidade vem de um esforço próprio, de que nós vamos alcançar qualquer lugar pelo nosso mérito, que nós não vamos. Não temos mérito algum, todo mérito é de Jesus, nosso Redentor, que concluiu tudo, tetelestai, está consumado, né, na obra na cruz, para que nós pudéssemos acessar a reconciliação com Deus, acessar as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Amém? Ivonete disse amém, se ele fizer ele é Deus, se não fizer continua sendo Deus. Amém, amém, que Deus te ajude, viu, amado? E cada uma de vocês que está aqui, cada uma que está assistindo depois também, eu quero agradecer a todas que ficaram até o final, minha querida Dona Piedade, Ivonete, Irmã Rose, a Pátia, a Sossô, que todas vocês possam usufruir da verdadeira prosperidade, que é a ausência de necessidade, né, com o nosso pastor verdadeiro, nosso sumo pastor, que é Jesus. Amém? Obrigada por terem ficado até o final, viu? Deus abençoe vocês, Deus abençoe o resto de dia, nossa tarde, nossa noite. Lembrando que tá chegando a nossa conferência. Nossa, gente, eu tô com muita expectativa. Quem pode ir, vá, viu? Que vai ser muito abençoado, vai ser muito edificante para nós. Que Deus abençoe vocês e até amanhã, se assim Jesus permitir. E não se esqueça, o sofrimento passa, viu? Tudo vai passar, mas as palavras de Deus não vão passar. Vamos colocar nossa esperança nele, amém? Deus abençoe, amadas. Beijo, mamãe, beijo, Dona Leni. Com Deus, gente, até amanhã, se assim Jesus permitir. Tchauzinho, viu? De nada, Sossô, prazer pra mim estar aqui com vocês. Espero que tenha sido edificante. Beijo, tchau.